Oi, meus amores. E aí? Nós aqui outra vez, né, para nós darmos aí continuidade à nossa aula do projeto de vida da segunda série. E eu solicito que nesse momento agora você pegue o seu guia, né? Lembra lá do seu livrinho, tá bom? O seu guia o seu guia prático para a elaboração do seu projeto de vida. Tá? Então, no meio, né, as circunstâncias que nós estamos vivendo, né, é muito bom a gente ter um momento para a gente refletir e ver quais são as nossas ações, né, nesse contexto social do qual nós estamos vivendo. Você que está aí com o livro, abre aí na página 24, que a nossa aula hoje é a de número 4 e de número 5, beleza? Então, qual é o tema da nossa aula? Sociedade do afeto e da sustentabilidade. Em algumas séries, né, do projeto de vida aí da segunda série, nós já tínhamos até iniciado e visto até alguns vídeos, né, de alguns projetos que já estão sendo desenvolvidos a respeito de sustentabilidade. Então, para nós darmos continuidade, né, de um modo geral aí, com todas as séries das segundas séries, então eu queria aí que você acompanhasse aí a minha conversa aí com vocês, né, a minha exposição aí da nossa aula, para que vocês acompanhassem o material aí. E aquela série que ainda, né, não teve ainda essa oportunidade, né, no período presencial, então que a gente agora possa, né, também dar continuidade no nosso material. Então, o que de início aí nós entendemos por sociedade do afeto e da sustentabilidade? Hoje em dia, meio que virou um modismo o termo sustentabilidade. E sustentabilidade nos remete e às vezes, muitas das vezes também já foi passado uma informação distorcida. O que seria sustentabilidade? Porque talvez a gente pense que seja só algo que remete à preservação da natureza, né? Logo falo sustentabilidade. Então, o que é aquilo que eu posso, né, estar contribuindo aí para a natureza, né, para gerar menos impactos ambientais. E como se tivesse, né, em lados opostos a humanidade e o meio ambiente. Então, existem várias construções dessa definição do que seja sustentabilidade. Então, o que é nos reportado? Que é o esquecimento, né, o esquecimento de que os recursos naturais não são inesgotáveis. Basta então que uma indústria ela adquira um selo de qualidade de preservação do meio ambiente, né, assim como, por exemplo, um ISO de certificação ambiental, então aquela empresa ela já está isenta de todos os impactos ambientais, locais, ou até mesmo regionais. Então, como que é isso? Né? Isso já garante, né, se ela já pagar pelos os programas de compensação, né, de emissão do CO2, já garante então que ela já está isenta e não causa nenhum prejuízo, nenhum impacto ambiental, né, por esse ponto de vista, ou simplesmente porque nós precisamos muito, há sempre uma teoria de que nós precisamos de consumir, estamos nos tornando cada vez mais capitalista, então, em virtude do crescimento econômico, precisa haver mais produtividade? Seria isso, né? Ou o grande significado disso tudo é produzir menos, né? Ou seja, demandar menos. Será que realmente tudo aquilo que nós consumimos nós precisamos, né? E para isso, então, é necessário que a gente, né, reveja aí
né, com bastante carinho a respeito dos nossos hábitos, né? Como é que está eu né, no meio dessa sociedade, né, na parte social, como que está eu em relação, né, a esse comodismo, ao consumismo, ao capitalismo? Então, eu compro porque eu preciso, eu compro porque é necessário, né? Então, né, assim, qual o momento, né, que muitas das vezes a gente para e pergunta quando a gente vai fazer uma compra: será que realmente eu preciso? Né? Será que eu posso adiar? Eu posso deixar isso para mais tarde? Né, por um período, eu preciso mesmo, né, de adquirir algum objeto ali, né? Será que realmente eu preciso? Então, assim, a gente precisa de rever, né, os nossos hábitos. Bom, e aí o que né, tem se conversado muito mundialmente, né, a respeito de sustentabilidade, tá? Então, onde que a ONU tem proposto aí muitas definições. E o que a gente pode ver, então, dentro de sustentabilidade é que ele é um conceito mais amplo, ele é mais geral, né? É um conceito que leva em conta a totalidade das ações humanas, sejam elas relacionadas aos impactos ambientais, sejam elas de ordem ética, médica, econômica, política, né? Pois o centro das atenções é o cuidado para com toda a vida, né? Para com toda a vida. Essa que é a questão, né? Que que a gente tem que garantir até a nossa existência, né? Com todas as formas de vida. Então, tudo aquilo que nos envolve, né, seriam assim diversas áreas, né, todas as áreas do qual as formas de vida estão inseridas, das quais nós dependemos, né? Então, isso nos leva a viver de forma sustentável. E aí, o que está então programado para nossa aula? Bom, o que nós podemos refletir? Como eu disse anteriormente, as nossas ações cotidianas, né, e seus impactos no destino da comunidade humana para a qual cada um de nós, mesmo que minimamente, trabalha. Então, o que eu que estou inserido nesta comunidade, né? Eu enquanto pessoa, as minhas ações do cotidiano, quais são os impactos que isso tem causado na minha comunidade local? Seja na minha comunidade na escola, no bairro, no município, né? E aí a gente retornando ao conceito de sustentabilidade, não é somente igual como anteriormente nós tínhamos a ideia de que era só algo relacionado ao meio, à preservação do meio ambiente, não. Né? É tudo aquilo que está relacionado, tudo aquilo que vai garantir a minha existência, né? A minha vida, a vida do próximo, né? Todos os seres vivos, né, que fazem parte de uma cadeia alimentar, né? Porque a gente sabe que quando uma parte ela cai em extinção, muitas das vezes os animais ou a vegetação também são prejudicados, né? E aí o roteiro da nossa aula vai ser baseada nas seguintes atividades. Então, você acompanhando o livro aí na página 25, você vai ver que nós temos, né, primeiramente, uma leitura a ser feita de um artigo, né, cujo o nome, né, o título é Agricultura Urbana, Espalha Sementes, né, de Tatiana Askar, seguida de conversação, tá? Mas, né, como eu estou aqui só, né, então a gente vai deixar a nossa conversação, né, posteriormente,
né, quando retornarmos, ok? Bom, também aí no final dessa leitura, vocês veem aí os sites, tá, de alguns projetos que eu vou comentar aqui agora durante a exposição da aula. E no final tem umas questões, tá? E uma dinâmica, só que é uma dinâmica pessoal, consigo mesmo. Porque a ideia aqui, primeiramente, é a gente resgatar, né, aquilo que realmente, como é que nós, né, como humanos, como seres vivos, como é que eu tenho influenciado, né, como eu tenho influenciado o local onde eu me encontro, a região onde eu me encontro, né? Então, assim, em relação a essa sustentabilidade, ok? Bom, esse texto, eu não vou ler ele em detalhes para vocês, mas vocês estão aí acompanhando, tá? O material aí de vocês, a leitura é na página 25 e na página 26, tá? Mas o que se trata esse texto? É interessante que ele faz ele começa a contar a história de lá antigamente das nossas avós, há mais de 70 anos atrás, ele começa a relatar como que eram as cidades e a zona rural. Então, as cidades ainda eram ainda, né, pouco povoadas, né, as pessoas viviam mais nas zonas rurais e posteriormente, então, com o crescimento, né, o surgimento das ferrovias, das indústrias, das tecnologias, o que aconteceu com as pessoas? Elas passaram, então, a migrar para as cidades, onde houve, então, um crescimento de urbanização. Infelizmente, muitos municípios cresceram de forma desordenada, sem nenhum plano um plano diretor, né? Então, com isso, a gente vê muitas questões, muitos problemas surgiram oriundos, né, dessa desorganização. Então, margens de rios sendo povoados, a falta de saneamento básico, né, que envolve coleta de lixo, tratamento de lixo, coleta e tratamento de esgoto, capina, infraestrutura, asfalto, posto de saúde, iluminação. Então, assim, muitos problemas foram gerados em virtude dessa migração, assim, né, da zona rural, das pessoas saírem da zona rural e vir para a cidade. E claro que com isso também aumentou o crescimento da marginalização, né, da violência, porque as pessoas chegam na cidade, né, a fim de ter trabalho. E aí, muitas das vezes, né, a cidade muda, né, até mesmo de um estado para o outro, de município para o outro, né, atrás de emprego, e aí não acha moradia, falta de moradia. Então, isso são problemas que vêm agravar, né, com esse crescimento da urbanização. E as pessoas vão meio que vão abrindo, né, vão ocupando os espaços de forma desorganizada. Mas o interessante é que, mesmo assim, até mesmo no nosso município, até mesmo por onde que você anda, o trajeto aí que você faz aí da escola para casa, ou mesmo no seu bairro, você já deve ter notado que existe muitos espaços vazios. E esses espaços vazios, né? Seria possível estar recuperando esses espaços vazios? Às vezes a gente até procura saber, né, na prefeitura, esse espaço aqui está vazio, vai ter alguma construção de alguma infraestrutura, o terreno é do município, será que vai construir uma praça, uma escola? Né? E assim a gente às vezes fica sempre indagando, né, quando a gente vê esses lotes, né, há muito tempos aí abandonados.
Mas o que é o foco aqui? É porque lá na história ele fala assim que quando as pessoas viviam ainda, né, as pessoas que viviam ainda há muitos anos atrás, né, na zona rural, elas se preocupavam muito com a agricultura da subsistência familiar. Né? Então eles plantavam para eles mesmos consumirem, né, para o próprio consumo. E o que é essa agricultura urbana? Essa agricultura urbana seria uma forma de estar criando e recuperando esses espaços vazios, né, com a implantação de agricultura, onde que as pessoas ali da região local elas pudessem usufruir, elas mesmas, né, se envolverem, né, em algum projeto, elas mesmas desenvolverem algum projeto e elas fazer a parte da manutenção, o manuseio e utilizar, né, ali dos recursos que vão estar ali disponíveis. Então, nesse texto é interessante que ele fala, né, como que alguns, né, como que muitos projetos já têm dado certo e tanto em cidades médias como cidades grandes. Eu acho interessante que ele diz assim, né, todos os espaços desperdiçados, mas potencialmente acolhedores de cenouras, alfaces, brócolis, manjericão. Então, esses espaços desperdiçados, eles são potencialmente colhedores, né? De que se plante algo que pode ser utilizado ali para consumo ali do pessoal, né? Que passa, que mora ali nas proximidades. E por quê? Porque quando vocês sabem isso melhor do que eu aí na parte de geografia. Com o crescimento da urbanização, as pessoas foram saindo das fazendas, foram saindo das roças e diminuíram aí até a questão do cultivo, né? Do cultivo aí de hortaliças, de verduras, né? Porque as pessoas estão migrando para a cidade, né? Com a ideia de ter emprego, de melhores empregos, de melhores moradias, né? Os filhos saem para estudar, então meio que, né, assim, a agricultura ela tem a agricultura de subsistência assim, né, familiar, ela tem meio que desaparecido. E aí esse espalha essa semente, na verdade, porque é uma ação tão boa, então é algo assim que a gente deveria também estar implantando também, né, nesses lugares que a gente sabe que há espaços, né, desperdiçados, né, com a implantação de uma agricultura urbana. E alguns exemplos, tá, que já estão em andamento e que têm tido bons resultados, um deles é o projeto Cidade Sem Fome. Inclusive, esse que está até disponível no site, ele está localizado na zona leste de São Paulo, ok? E lá eles fazem, implantou 23 hortas comunitárias em terrenos baldios e que hoje geram renda de quase R$ 1.000 para 700 pessoas que viviam na pobreza. Né? Então, assim, eles fizeram isso, né? Então, assim, não só para eles consumirem, mas colocou isso como algo para ser comercializado, até minimizando aí também a questão do desemprego. Né? Olha aí a renda que eles geram, quase R$ 1.000 para 700 pessoas, né, que viviam na pobreza e viu isso aí como um recurso, como uma renda, tá, para agregar aí na família. Uma iniciativa grandiosa, né, que precisa urgente de reconhecimento e de apoio para continuar de pé. A outra experiência é no cruzamento da Avenida Paulista com a Rua da Consolação, que a gente escuta muito, né, o nome dessas ruas aí na época lá da corrida de São Silvestre, no dia 31 de janeiro, para o dia 31 de dezembro, para o dia 1º de janeiro, e a Horta do Ciclista. Então, era um lugar,
né, também abandonado, um espaço também desperdiçado, mas lá os ciclistas eles marcavam de se encontrar lá nessa praça para eles, né, fazer as pedaladas deles. E tiveram a ideia também, tá, de transformar isso, fizeram uma intervenção coletiva, criou uma ordem com caminhos entre os canteiros e plantas com o poder de desintoxicar o solo. Okay? E lá eles começaram com os mutirões, com voluntários, assíduos e esporádicos, que plantam e cuidam de temperos, verduras, legumes. E aí pessoas de vários cantos do mundo surpreendem-se com o inusitado, né? O uso equitativo da cidade e o cultivo de alimentos em pleno coração financeiro de São Paulo. Como eu falei para vocês, são ruas, né? São ruas ali muito reconhecidas, né, mundialmente aí em São Paulo, principalmente na questão quando fala, né, da corrida aí de São Silvestre, que vem né, atletas, né, do mundo inteiro. E aí vendo, né, aí ele faz, né, abre aspas, né, é um coração bem no coração, né, financeiro de São Paulo, há um cultivo de alimento. Fecha aspas. O outro projeto é a Horta das Corujas, em São Paulo. Então, a Horta das Corujas também, ela está disponível aí no site para vocês, tá? Ela tem uma paisagem diferente de mês a mês, novos canteiros aparecem, outros não vingam. A gente trabalhando, mudam as estações, algumas plantas encerram seu ciclo, outras prosperem e a cena jamais se repete. Então é algo assim, celebram aniversários na praça, fazem degustação gastronômica, tá? E é interessante assim, não deixem de ver os vídeos, tá? São documentários e as pessoas que são responsáveis, né, por esses projetos, né, eles falando assim da experiência, né, de algo assim que realmente é possível de fazer acontecer. E aí, gente, eu não poderia deixar, porque às vezes a gente menciona coisas que acontecem tão distantes, né, de nós no município, mas eu creio que talvez no seu bairro você já pode ter visto alguma ação, né, dessa de estar utilizando áreas desperdiçadas, né, para o cultivo aí de alimentos, ou conhece algum município, tá? Mas algo assim que eu lembrei e fiquei muito atenta e muito contente e feliz foi na questão do que o nosso colégio já faz. O CEPI Dr. Genserico Gonzaga Jaime. Por quê? Qual de vocês não sabe, né? Qual de nós aqui que estamos aqui dentro não sabemos, né? Assim, né, das dificuldades, mas da questão assim do gosto, do prazer, né, de ter essa horta aqui no próprio colégio. E muitas vezes vocês nas seletivas têm a oportunidade, né, de estar aí dando a manutenção nessa horta. E algo assim que a gente tem o maior prazer é quando, né, as tias da cozinha falam assim para nós: hoje a alface é daqui da horta. Nossa, o giló é daqui da horta. Então, assim, vocês veem que né, com muita dificuldade, mas a gente tem essa vivência aqui no nosso próprio colégio de ter a horta aqui nos servindo, de ter a horta servindo aí na refeição de vocês. Então, assim, realmente, né, muitas ações nós fazemos de sustentabilidade que às vezes nós nem sabemos. Né? Então, a questão assim, se tudo aquilo, as minhas ações que eu faço, vai me dar vai dar segurança, vai transmitir segurança ao outro, né? O respeito, a solidariedade, tudo isso aqui que a gente procura cultivar dentro do CEPI, né? A questão da empatia. Então, são já ações de sustentabilidade que nós, né, já estamos desenvolvendo, mesmo a gente sem saber, né, que são já, que diz a respeito de sustentabilidade, né, porque afinal de contas a gente não está, como que fala, agredindo o espaço do outro,
certo? Bom, e aí tem essas listas de atividades, tá? Quem tem o material, responda no próprio livro. Quem não tem o material, tem o caderno aí do projeto de vida da segunda série, e essa atividade ela está na página 27. Ela envolve 3 questões. Por isso que eu peço a você, mesmo quem não tem mesmo quem tem um livro, vai ser necessário, tá? Ter uma folha aí de chamex bem bonito, tá? Para você desenvolver a última questão. A última questão não, a questão de número 4. Então, assim, não esqueça. A número 1, 2 e 3, tá? Então, aí as perguntas aí para você responder pessoalmente dentro daquilo que nós discutimos, e você, por favor, leia novamente o texto, tá? Vê os vídeos, mas a número 4, ela não tem espaço e não tem essa questão no livro. Então, eu quero que vocês, tá? Numa folha aí de chamex, uma folha de caderno aí, tá? Que você, de forma que não esqueça que você depois tem que postar a sua foto, tá? Mas a número 4, ela é muito interessante. Eu vou até ler ela aqui com vocês. Descreva a sua história sobre um objeto cujo maior valor não está na mercadoria que ele poderia ser, mas no gesto, nas lembranças e nos afetos que ele desperta. Capriche na sua dissertação. Então, assim, algumas salas a gente já tinha iniciado, comentado. Então, um objeto de afeto. Porque às vezes a gente, por ser tão consumista, tão capitalismo, que mal eu ganhei um celular, já quero trocar por outro celular. Não que a gente tem que ter apego às coisas materiais, não entenda isso. Mas também para a gente analisar quais têm sido as nossas ações, né, nesse mundo do capitalismo, né? E claro, né, falando assim humanamente, a gente sempre tem um objeto de afeto e que às vezes ele não remete nenhum valor econômico, né, mas ele nos recorda, ele nos traz à nossa memória alguma história. Então eu quero que você posta uma foto, tá, com seu objeto aí de afeto e faça uma dissertação para nós contando o que essa história remete, o que esse objeto, né, traz aí para você aí na sua memória, ok? Na próxima aula a gente faz as correções. Eu agradeço, tá? Um dia abençoado para vocês.